Aula 5. Circuito elétrico. O circuito elétrico é o caminho percorrido pelas cargas elétricas, por uma corrente elétrica. Aqui nós temos um exemplo de um circuito elétrico que tem uma bateria, uma lâmpada e um interruptor, uma chave, que vai controlar o fluxo de energia. Neste caso, o interruptor está desligado ou aberto, portanto, não tem fluxo de cargas, não tem corrente, portanto a lâmpada fica apagada. Neste caso, a lâmpada acende, por quê? Porque foi fechada a chave, permitindo o fluxo de cargas elétricas. Observem que está sendo indicado aqui o sentido convencional, que é a corrente que sai do polo positivo, percorre o circuito e retorna pelo polo negativo. Então, repetindo mais uma vez, nós temos aqui um circuito, obviamente, que é a bateria, a pilha e o condutor, né? Não temos nenhum dispositivo. Aqui está indicado o sentido de movimentação dos elétrons livres, portanto, é corrente eletrônica, chamada de corrente eletrônica, corrente real. Aqui é o sentido convencional, isto é o sentido de movimentação das cargas se elas fossem, os portadores de cargas livres fossem cargas positivas. É o contrário dos elétrons. A maioria dos textos indica o sentido convencional. Atenção, portanto. Mais uma vez, nós temos aqui, então, uma pilha, nós temos aqui o receptor, né, o gerador e a pilha, nós temos aqui o fio condutor, que liga o gerador até o receptor, e temos os dois instrumentos, o amperímetro, que mede a intensidade do fluxo, e o voltímetro, que mede a diferença de potencial entre dois pontos, sempre entre dois pontos. Convenção de polaridade para bipolos. O que é um bipolo? É um dispositivo elétrico com dois terminais. Nós podemos ter basicamente dois tipos de bipolo. Bipolo gerador, que faz o quê? Converte algum tipo de energia em energia elétrica. Já vimos, pilha, bateria, etc. Bipolo receptor faz o contrário, converte energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, a lâmpada. O que a lâmpada faz? Converte energia elétrica em luz e calor. Muito bem. Então, aqui nós temos a representação de um bipolo gerador, de uma forma geral, tá? Sem nos reportarmos ao símbolo, né, do gerador, da bateria, mas genérico. Recebe energia não elétrica e fornece energia elétrica. Então, nós temos aqui uma seta indicando a tensão, né, entre dois pontos, é sempre entre dois pontos, e a corrente que sai pelo polo positivo. Não esquecer, a corrente convencional. Muito bem, aqui nós temos o receptor, por exemplo, uma lâmpada. O que ele faz? Recebe energia elétrica e converte em energia não elétrica. Observem também, a representação da tensão é feita por uma seta, onde a ponta da seta aponta para o ponto de maior potencial. Né? A ponta da seta da tensão aponta sempre para o polo positivo, o ponto de maior potencial. Agora, no caso de um receptor, a corrente entra pelo polo positivo. Se nós ligarmos os dois, vejam como dá certinho. Estou ligando aqui, isso aqui é o bipolo receptor, e esse aqui é o bipolo gerador. Tá? Nosso gerador ligado ao nosso receptor. O circuito elétrico, ele é assim chamado, tem que ter no mínimo um gerador e um receptor. E pode ter o elemento controlador, no caso a chave. Isso aqui já é considerado um circuito elétrico, porque nós vamos ter uma corrente circulando. Só o gerador ou só o receptor não constitui um circuito elétrico. Primeira lei de Ohm. Então vamos agora apresentar a primeira lei da eletricidade e da eletrônica, que trata de resistência elétrica, R. O que é resistência elétrica? O nome está dizendo,
é a oposição, ou melhor dizendo, é a medida da oposição que um condutor oferece à passagem de uma corrente elétrica. Quem estudou primeiramente esse fenômeno foi um sujeitinho chamado Ohm. Ohm era um alemão no século XIX. E ele fez um experimento parecido com esse que nós vamos mostrar. Ele pegou um gerador, não era obviamente esse aqui, tá? De digamos 5 volts e ligou num condutor. Um pedaço de condutor. Não interessa que condutor que é. Um condutor, vamos chamar de condutor 1. E aí ele mediu a intensidade da corrente. Digamos que resultou em 1 ampere. E ele pegou e dividiu a tensão pela intensidade da corrente. 5 volts por 1 ampere dá 5 volts por ampere. Aí ele pegou outro gerador de tensão, o quê? 2 vezes maior. Aí ele observou que o fluxo, a intensidade da corrente, dobrava. De forma que a relação entre a tensão e a intensidade da corrente era a mesma que antes, 5 volts por ampere. E ele fez isso para vários valores de tensão, obtendo diferentes valores de corrente, mas a relação entre a tensão e a corrente dava sempre a mesma. Então ele concluiu que isso era uma característica daquele condutor, que eu estou chamando de condutor 1. E aí nós podemos tirar uma conclusão importante. A relação entre a tensão aplicada e a intensidade da corrente é uma constante, e que ele chamou de resistência elétrica do condutor. E é lógico, em sua homenagem, a unidade de resistência elétrica chamada de Ohm. E, neste caso, o símbolo não é O maiúsculo, porque já tinha outra grandeza, mas sim a letra grega ômega. Essa letra é uma letra grega chamada de ômega. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Desta forma, escrevemos que a resistência do condutor vale, naquele exemplo que a gente começou, 5 volts por ampere ou 5 ohms. Tanto faz, uma forma ou a outra. As duas estão corretas. É lógico que a mais usual é falar 5 ohms. Essa mesma lei pode ser reescrita de outra forma. U é igual a R vezes I, não é outra lei, é a mesma, só que escrita de outra maneira. Ou então a intensidade da corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Esta forma aqui é mais interessante de entender porque que eu chamo R de resistência. Porque quanto maior for a resistência mantida a tensão, menor vai ser a intensidade da corrente. Maior vai ser a oposição que o condutor oferece à passagem dos elétrons, não é mesmo? Condutância elétrica. Nós vamos usar a letra G. Condutância elétrica seria a medida da facilidade que um condutor oferece à passagem de uma corrente elétrica. É o contrário de resistência elétrica. Então G é 1 sobre R. É o inverso da resistência, né? A unidade de condutância é chamada de Siemens. E o símbolo é S maiúsculo. Também foi um alemão, né? Famoso. Desta forma, se dizemos que a resistência do condutor do fio é 5 ohms, a sua condutância será 1 dividido por 5, 0,2 Siemens. 0,2 Siemens. Tanto faz especificar a resistência ou a condutância. O que é mais comum na prática? Especificar a resistência do condutor. Por hoje nós finalizamos a nossa aula. Até breve.